Olá, bem-vindo à nossa aula sobre as formas pensamento, mais especificamente os tipos de forma pensamento. Essa aqui é praticamente uma continuação de uma outra aula, onde eu explico tudo sobre forma pensamento, o que é, como fazer e tudo mais, tá? De forma assim, bastante resumida, só para dar um contexto aqui da coisa. Então, nessa aula anterior, eu falei sobre, o que são formas de pensamento, como as duas mentes, ela consegue criar formas de pensamento diferentes. Então, que tipo de forma de pensamento a mente inferior vai criar? Que tipo de forma de pensamento a mente superior vai criar, tá? Eu me chamo Carolina Pfeffer, nesse perfil eu ensino como você pode tratar as dores da alma. Para quê? Para ter mais saúde, prosperidade, melhores relacionamentos, enfim, para conseguir ter uma vida mais feliz a partir da radiestesia, a partir do tratamento na mesa de radiestesia, tá? Essa é a mesa do curso que eu dou. Então, assim, de forma bastante resumida, porque isso já está num vídeo anterior que eu vou marcar aqui embaixo, tá? Por que as formas de pensamento são importantes para a radiestesia? Porque é a forma de você direcionar a energia. A radiestesia é o quê? É a sensibilidade ao campo eletromagnético. É sensibilidade à radiação extracorpórea. Aqui a gente vai identificar, a gente vai equilibrar, mas se eu domino essa energia, se eu sei exatamente o que é alguma coisa, eu consigo direcionar ela para alguém. Se eu consigo desejar que alguém seja feliz, tenha prosperidade, ou de forma bem objetiva, se eu sou uma mãe que quero que o meu filho tenha proteção e eu sei exatamente o que é proteção, tá? Eu quero que ele volte bem, eu quero que ele não se sujeite a perigos, isso daquilo, então eu sei, eu consigo direcionar para ele isso dali, tá? De forma energética. Então é por isso que as formas de pensamento são tão importantes na radiestesia, porque elas funcionam, são recursos, faz parte também de desenvolver a nossa capacidade mental, o corpo mental. E na aula anterior eu falo também sobre a questão, o triângulo da causação, como a gente pode fazer as formas de pensamento de acordo com aquilo que a gente deseja, tá? Por quê? Ou a gente está sendo influenciado, ou nós influenciamos alguém a partir de uma forma de pensamento. Ou você, vamos dizer assim, pensa com a sua cabeça, ou você está sendo pensado por alguém. Essa também é uma das ideias da forma de pensamento. Se eu vou semeando em você ideias e de repente você traz isso como se fosse seu, mas na verdade é uma ideia de outro, você, vamos dizer assim, só chocou a ideia. É aquela história do ovo de cuco, né? O cuco chega lá no ninho alheio, joga o ovo fora e coloca o próprio. E o passarinho vai lá, choca aquele ovo, acha que é dele, alimenta e, na verdade, é um cuco. Então é isso. Ou você se torna dono das suas ideias, você cria a partir de você, você tem um desejo, tem a imaginação, tem a visualização, ou você está fazendo tudo isso com desejos e coisas dos outros, tá? Isso é bastante importante. Então, aqui na aula anterior eu falo tudo isso daqui sobre o que é visualizar, desejar, tudo mais, tá? E aqui a gente vai falar sobre os tipos de forma pensamento. Então, existem 3 tipos basicamente. E da onde que eu tirei essa classificação, tá? E aqui eu vou compartilhar com vocês 2 bibliografias, tá? Que é a seguinte. Essa daqui é sobre o triângulo da causação, da Dolores aqui. Então, ela vai explicar como que a gente consegue gerar uma forma pensamento de alguma coisa que a gente realmente deseje, tá? E a outra é essa da Abezan e do Leadbeater, formas pensamento. Ela tentou, de todas as formas,
pintar, representar de forma visual as formas de pensamento que ela percebia, porque ela conseguia perceber essas formas, tá? Mas nesse livro mesmo aqui, ela fala assim, é muito difícil a gente colocar cores para uma coisa que às vezes tem tanto brilho. É difícil a gente determinar uma cor, porque o nosso olho vai identificar, ou é verde ou é amarelo, né? Agora, quando a gente fala de forma pensamento, às vezes elas podem ter translúcido, elas podem ter mistura de cor, enfim, ela mesma disse. É um trabalho muito trabalhoso e ele é ingrato porque no final não vai representar exatamente o que é de forma visual, tá? Então aqui nesse livro ela tem as classificações e tudo mais, mas aqui o que eu quero abordar do livro dela e que é interessante para a aula são as representações que ela traz das formas de pensamento, né? Aí a gente vai pensar, poxa, daquele exemplo lá que eu dei, né, de uma mãe que visualiza uma forma de pensamento de proteção para o filho. Será que essas asas aqui não podem ser representadas isso daí? Agora, essa outra aqui, parece uma ideia, parece bonita, tem certa... Bonita assim, no sentido de ter certa coerência, né? Então, tá representando alguma coisa, tá formando alguma coisa. Então, a gente tem uma impressão relativamente boa dessas formas de pensamento. Mas existem outras que parecem só uma confusão, né? Parece só para a gente ver o mundo a partir de uma realidade, vamos dizer assim, induzida, conduzida. Ver o mundo cor-de-rosa, ver o mundo cinza. Olha só, mais formas de pensamento aqui, tá? Então, é isso. Essa é a ideia, assim, de eu trazer a bibliografia, porque é importante, né? A gente sempre tem referências. Então, os tipos de forma pensamento podem ser formas que produzem a imagem do pensador, que produzem a imagem de algum objeto material, formas com feição inteiramente própria, expressando as suas inerentes qualidades na matéria, que atraem ao seu redor. Então, a gente vai falar dessas três. Que produzem a imagem do próprio pensador. Quando alguém se imagina em um lugar distante ou deseja ardentemente estar nesse lugar, ele cria uma forma de pensamento com a sua própria imagem, que pode aparecer no lugar, tá? Muitos vão falar assim, poxa, mas isso é viagem astral. Pode ser. Teve uma história dentro do canal do Neville Goddard, que essa mãe, né, tava pensando como é que tava a filha, como é que não tava, e assim, se eu não me lembro bem da história, era como se a filha morasse na Inglaterra e ela morasse nos Estados Unidos. Então, era bem complicado, né, estar num continente diferente, assim, ao mesmo tempo. Então, de repente, essa mulher estava lá se arrumando para sair, quando olha na poltrona, vê a mãe dela sentada ali, na sala de estar. Daí ela fala pro marido, fala, alguma coisa aconteceu com minha mãe, acabei de ver ela aqui na sala, não sei, será que ela morreu, o que aconteceu? Foi lá, ligou pra mãe, ela estava bem, mas o que tinha acontecido? Essa mãe estava pensando muito na filha, então ela tinha intenção de visitar, ela não estava conseguindo, mas ela queria estar lá. Então, isso foi, vamos dizer assim, um relato que aconteceu dentro desse canal do Neville Goddard, que pode representar isso daí. É um desejo muito forte de estar lá do triângulo da causação. A pessoa desejou, a pessoa tem a imagem, às vezes já viu por foto, já sabe como é que é a casa da outra pessoa, se visualizou estando lá, então ela cumpriu as etapas e tinha um desejo muito forte, se concentrou naquilo ali, porque, como a gente viu também naquela aula, não basta fazer esses 3 passos, que seriam passos mentais, né? Desejar, imaginar e visualizar. Você tem que também agir, que nesse caso seria o quê? Às vezes, você se concentrar em determinada visualização e persistir nessa visualização, tá? Isso é o que vai, vamos dizer assim, ser a nossa contribuição no agir, no fazer, que é importante. Formas que produzem a imagem de algum objeto material. Quando uma pessoa quer muito ver alguém e uma imagem dessa pessoa, e forma uma imagem dessa pessoa que pode se exteriorizar.
Sabe, quando alguém está pensando muito no outro e parece que a cada esquina parece que você vê um vulto? Pode ser isso, não é um fantasma, não é o outro que está te perseguindo, é você que está perseguindo o outro. E em qualquer lado que você olhe, parece que está vendo uma pessoa. Aquelas mulheres, né? Ai, tô aqui, minha menstruação atrasou, será que eu tô grávida? Não tô grávida? A cada 3 passos ela vê uma mulher grávida. Então é isso, é essa exteriorização, tá? Daí ele dá o exemplo no livro, né? O pintor, ao conceber o quadro que se propõe a executar, constrói primeiramente dentro do corpo mental e mais tarde projeta no espaço diante de si, observando mentalmente e copiando a imagem mental. Né? Um novelista, e ele pondera, né, que a criatura não se restringe ao seu criador. Isso é bem interessante, né? E nem segue suas ordens de forma estrita. Então, por mais que ele tenha um roteiro, tenha um enredo, tenha uma história, às vezes no desenrolar dessa história, algumas coisas fogem daquilo que ele realmente tinha como objeto, como história estrita para aquele personagem. Isso é bastante interessante, porque quando a gente vai falar de formas de pensamento que se tornam criaturas, poxa, se eu desejo bem para outra pessoa, eu estou enchendo essa pessoa de anjos guardiões, né, de outros seres que vão estar ali auxiliando. Então eu entro nessa sintonia, eu conecto essa pessoa nessa sintonia de proteção, de guarda, de livramento das coisas, né? Então é uma forma de você juntar energia boa. Agora, desse exemplo eu dei na outra aula também. A partir do momento em que você deseja alguma coisa para o outro, você é como se fosse uma flecha que você atirasse, uma caneta que você atirasse no outro. Você pode acertar ou não o outro com a caneta, né? Mas o fato de você possuir essa caneta, de você segurar essa caneta, de você planejar, de você jogar, olha o tempo. Você ficou muito mais com essa caneta do que o outro foi atingido ou nem foi atingido. Então, isso também é uma coisa para a gente refletir. Eu vou desejar o mal para o outro? Quem eu estou me envenenando acima de tudo? Quem eu estou poluindo ou me prejudicando acima de qualquer intenção, tá? Isso é importante também a gente considerar. As formas de pensamento com feição inteiramente própria, expressando as suas inerentes qualidades na matéria, que atraem ao seu redor. Quase sempre no plano astral, pois em sua maioria são a expressão dos sentimentos e pensamentos. São dirigidas para um indivíduo determinado, com propósitos bem definidos. Os efeitos são, em parte, produzidos na aura de quem os recebe, aderindo ou sendo repelidos. A pessoa pode ter sintonia com aqueles pensamentos, sejam bons ou ruins, que o outro direcionou, ou ela não vai ter sintonia, então ela repele. E como é uma forma de pensamento, né, vamos dizer assim, é um objeto, é uma energia direcionada, se é como uma carta. Se eu mando uma carta para alguém, não chega, retorna para o remetente. É isso. Ou fica lá, ou é devolvido. Um pensamento cheio de amor e de desejo de proteger de uma mãe cria uma forma como um guardião ou um escudo. Essa forma de pensamento buscará todas as ocasiões de ser útil, todas as oportunidades de proteger e defender a pessoa para quem foi enviada, mas não por um ato consciente e voluntário dessa própria forma de pensamento, e sim por uma programação, uma obediência cega ao impulso de quem a criou. Vira uma criatura que pode acabar a qualquer momento. Então, nem tudo é obsessor. Às vezes, é uma forma de pensamento que vai cumprir, obedientemente vai fazer exatamente aquilo que quem a criou determinou para ela. Se é uma energia negativa, no sentido de ser desqualificada, ruim, prejudicial, vai cumprir esse destino. Mas, como eu falei, né, no quadro anterior, pode aderir ou pode repelir, para quem volta para o emissor da carta, né, para quem mandou a carta.
No caso em que pensamentos maus ou bons são projetados para determinadas pessoas, com o fim de levarem a cabo alguma missão, devem encontrar na aura de quem os recebe materiais capazes de responder às suas vibrações, de ter sintonia. Nenhuma combinação de matéria pode vibrar fora de certos limites, e se a forma pensamento está além dos limites em que a aura é capaz de vibrar, não pode afetá-la de nenhuma maneira. Isso é uma questão de faixa de frequência, mas também é uma questão de potência. Se eu desejo bem para uma pessoa, mas eu não desejo tão bem assim, né? É como se eu jogasse uma pedra. Mas eu pego e jogo a pedra e ela cai aqui. Se eu jogar a pedra e ela cair lá, então ela foi um pouquinho mais longe, né? Ela tem um pouquinho mais de potência. Se eu desejo alguma coisa dentro daquele triângulo da causação, mas o meu desejo é mais ou menos assim, então ele cai aqui, do meu lado, né? Não faz efeito nenhum. Agora, se eu desejo mais, ele pode cair aqui. Se eu desejo muito, 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 ele pode realmente acertar o alvo, tá? Então, tem questão de faixa de frequência, mas tem também a potência, a intenção, vamos dizer assim, a musculatura mental de quem joga, de quem emite essa forma de pensamento. Tem um esporte nas Olimpíadas, né, que a pessoa joga uma bola lá pesada, roda, roda, roda e joga aquela bola. Então, as potências das pessoas ali, a capacidade de alcance não são iguais, eles treinam pra caramba, mas depende de diversos fatores, né? Então, é mais ou menos isso também que acontece. Se nós não temos força mental para desejar, visualizar, imaginar, né? Desejar, imaginar, visualizar e se manter dentro daquilo ali, vai acabar em nada mesmo. Já tem outras pessoas, né, que tem uma potência muito grande para fazer um mal, né? Ou, como eles falam, né, o Zeca Pimenteira, mas para fazer o bem não é tão treinado assim. Então, que tipo de mente que ele usa, né? Que tipo de mente tá mais treinada, tem mais musculatura aí para fazer as coisas? E com que intenção? E a intenção também vem daquilo que o coração está cheio, né? Não encontrando combinação no destinatário, retrocede para quem o gerou, com uma força proporcional à energia empregada para projetá-lo. Por isso, quem deseja o bem atrai mais o bem, e quem deseja o mal atrai mais do mesmo. Assim, as maldições e as bênçãos são comparáveis a pássaros que instintivamente voltam ao seu ninho. Então, aqui alguns exemplos, né, das imagens de forma pensamento dentro desse livro ali que eu já citei, tá? Então, da mesma forma, a gente pode interpretar isso daqui. No livro em si, não tem uma interpretação, tá? A pessoa não fala, essa da florzinha aqui é uma forma de pensamento boa, essa da nuvem é uma preocupação, isso daqui que a pessoa tentou fazer um mal para outra. Isso daqui, olha só, ela tentou fazer um mal, mas tinha, vamos dizer assim, a pessoa tinha certa proteção. Não tem essa interpretação. Então, a gente pode interpretar a partir disso, ou a gente pode simplesmente chegar na conclusão de que sim, elas existem, elas têm seus tipos, suas diversas classificações, têm intensidades diferentes, e o mais importante, quem é, vamos dizer assim, o genitor, a genitora da forma pensamento ali, é que vai ficar, vamos dizer assim, com maior mérito, com maior fluxo do que foi direcionado, tá? Isso é bastante interessante, eu acho que esse livro aqui das formas de pensamento, ela traz isso, né? Quando a gente pensa em forma pensamento, é complicado, às vezes, direcionar, porque como ela mesmo fala, deixa eu diminuir aqui, é um trabalho ingrato, ó. Tá? Não dá muito para a gente ter uma noção do que é ou do que não é, ou da variedade de cores, ou mesmo da percepção, né? Se era coisas boas ou coisas não tão boas assim, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, se vocês quiserem compartilhar aqui, eu gostaria muito de saber se vocês já tiveram essas experiências, né, com as formas de pensamento,
Se vocês acreditavam nisso, ou é uma coisa muito estranha, essa questão do mal olhado mesmo, né? Será que você já passou por esse tipo de situação? E se inscrevam no canal, porque é dessa forma que vocês me ajudam também, tá? É isso, e até o próximo vídeo.